Começando mais um Tudo Artesanal, na cozinha como sempre, mas olha a minha bancada da cozinha hoje, vazia! Tá assim porque hoje eu não vou ficar só por aqui não, eu vou passar pelos outros ambientes também, trazendo dicas para vocês, artesanato, olha só que legal, para que a gente veja que não é só em uma parte da casa que a gente consegue fazer as coisas, que a gente tem como modificar os utensílios que a gente tem em casa e aproveitar de tudo um pouquinho. Vou passar para vocês agora no começo uma mensagem, afinal de contas a gente precisa de motivação na nossa vida para que a gente consiga seguir cada vez melhor o nosso caminho. E a minha mensagem é falando sobre desafio. Começando com o meu desafio de estar aqui hoje com vocês, conduzindo o programa sozinha praticamente. Eu trouxe umas visitinhas que vocês vão ver já já, mas conduzindo o programa praticamente sozinha. Então é um desafio que eu tenho, que todo mundo, todos os participantes que vão fazer o programa sozinhos têm, de fazer coisas novas, cada vez mais diferentes para vocês. Então, desafio. Quando a gente está em casa, meio triste, pensando o que eu posso fazer, como é que eu vou mudar a minha vida, na cozinha a gente tem sempre um dizer que diz assim: quando a gente se reúne para comer, o alimento é sagrado, então a gente se reúne sempre em motivo de festa. Muitas vezes a gente está triste, acaba ficando contente, acaba ficando feliz quando a gente recebe um alimento e por que não passar esse carinho todo para esse alimento que a gente está preparando, né? Então em casa, ou quando a gente vai receber uma pessoa, ou para a família mesmo, tratar esse alimento com carinho e às vezes a gente está meio triste em casa, não sabe o que faz, por que não trazer esse alimento também para o nosso dia a dia, para poder ganhar alguma coisa com esse alimento, trazendo todo esse carinho para o que a gente faz e para a forma que a gente conduz esse alimento, essa preparação e tudo. Às vezes eu tenho o dom um pouquinho mais para fazer uma caixa, para fazer um laço, então por que não começar com dicas de coisas pequenas, coisas fáceis, que a gente mesmo passa aqui para vocês utilizarem em casa, fazerem em casa, para que vocês possam tornar a vida de vocês mais fácil, mais doce e mais prazerosa a cada dia. Eu tenho várias histórias de alunas que estavam depressivas, que não estavam muito legal e começaram devagarinho com a culinária, na cozinha, a se reerguer. Hoje em dia estão super bem e é com esse carinho, com esse lado doce da culinária, que não precisa ser só fazendo um doce, mas com esse lado doce é que eu quero que vocês olhem pra gente, olhem para as nossas dicas e olhem para cada um de si, né? A gente tem sempre que ter Deus no coração, sempre em primeiro lugar, é quem vai fazer a gente ter força para levantar todos os dias e para trabalhar todos os dias. A gente sabe que não é fácil. Tem hora que a gente deita, coloca a cabeça no travesseiro e fala: meu Deus, como é que eu vou levantar amanhã? Mas é Deus que vai dar força pra gente se levantar a cada dia, trabalhar, fazer tudo o que a gente precisa, né, para que a nossa família veja o nosso esforço, os nossos filhos vejam o nosso esforço e para que todo mundo tenha uma luz e um motivo para se levantar e se reerguer. Então é com essa energia que eu vou tentar conduzir o programa de hoje, passar um pouquinho de mim para vocês. Então hoje a gente vai ter bolo decorado até o final do programa, a gente vai ter louça com artesanato, olha só que legal, várias dicas de como organizar a sua cozinha, de como deixar a sua vida em casa mais prática, fazendo economia. Olha só, então hoje eu vou falar um pouquinho de tudo, um pouquinho de cozinha, um pouquinho de artesanato, um pouquinho de economia, um pouco de cada coisa que a gente tem dentro da cozinha e dentro de casa, para que vocês possam aproveitar cada vez melhor o que vocês têm em casa. Eu sempre costumo falar dos meus alunos queridos, que eu amo, muitos deles passam a me acompanhar, eu até tenho alguns apelidos carinhosos que eu chamo eles. Hoje eu trouxe dois que são os masters, assim, que me ajudam sempre, estão sempre me acompanhando. E aí eu trouxe eles para participar um pouquinho do programa, para me ajudar com as dicas, me ajudar com os passos, porque eles sempre estão comigo. Nunca aparecem, sempre estão do lado de trás, nos bastidores, mas são eles que preparam tudo que eu vou fazer, fazem todo o mise en place, que é aquela organização que vocês veem aqui na bancada, bem bonitinho. Então toda essa organização que vocês veem são eles que preparam. Não sou eu que faço nada disso, gente, vou confessar. Quando eu pego já está tudo na minha mão, tudo pronto e eles fazem essa parte. Então hoje eu decidi trazê-los até aqui para que a gente possa fazer essa brincadeira, para que eles possam ver como é que é ficar do lado de cá também da câmera. E aí eu espero que vocês gostem de todo esse programa que a gente vai fazer hoje.
e aproveitem bastante. Tenho certeza que vão ter muitas dicas legais em várias partes, vários cômodos, então aproveitem bastante. Mas, não sei se vocês repararam, hoje eu não tô vestida ainda com a minha doma, nem tô com o cabelo preso, porque eu vou começar com o artesanato. Então eu vim vestida normalmente, olha só que legal. E aí eu vou fazer eu vou unir o artesanato, na verdade, com a cozinha, porque eu vou fazer uma peça que a gente utiliza na cozinha também, porque eu não poderia deixar de casar toda essa mistura, toda essa brincadeira. Então eu vou fazer essa brincadeira aqui e vou até lá agora. Então enquanto eu chego na minha mesinha, que não é a minha, que eu vou me apossar dessa mesinha hoje, vocês vão ficando com umas imagens do que eu vou preparar para vocês enquanto eu vou para lá. Então hoje, como eu tinha que trazer um artesanato para vocês, que foi a proposta, a gente sair um pouquinho cada um do nosso canto para ir para as outras partes da casa, para mostrar para vocês o que a gente faz nas outras partes, eu trouxe uma ideia muito legal, que é um decalque. Aqui eu tenho vários desenhos, tem esse aqui também que é o que eu vou utilizar, para vocês verem, olha só que legal. Então a gente encontra em loja de artesanato para comprar com vários temas. Eu já comprei com passarinhos, com borboletas e fica bem legal. Ele vem com uma proteção para a gente não riscar esse decalque enquanto a gente não for aplicar. E ele é como se fosse aquele chiclete que a gente comia quando era criança, que a gente transferia a figurinha para o braço, colocava no braço, ficava raspando e até sair. Ele é a mesma coisa. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma louça, uma travessa aqui no caso, que eu vou fazer um joguinho de café. Então eu tenho uma travessa, pego o meu decalque, já coloco posicionando onde eu quero, olha só. E ele já vem com um palitinho. Com esse palitinho, a gente vai raspar. Então eu vou raspando aqui, ó, no meu prato, até sair o desenho por completo na louça. O que é legal desse decalque? A gente consegue lavar a louça sem tirar o decalque. O que é legal também? Quando vocês tiverem uma visita diferente, vocês podem personalizar a louça conforme a sua visita. Então, um dia você vai receber uma amiga. Aí você personaliza dessa forma, com flores cor-de-rosas. Outro dia é um jantar na sua casa. E aí vão ter crianças, adultos. Então a gente pode personalizar não só o joguinho, como eu estou fazendo aqui, mas dá para personalizar prato, copo, potes de vidro. Em casa eu tenho muitos potes que eu gosto de guardar confeitos. E tudo que eu vou tirando do saquinho, eu vou guardando nesses potes. E aí eu decoro com um tecidinho para fazer a tampa, para ficar legal. E colocando esses decalques também no vidro. Fica super colorido, super legal, e a gente tem uma louça nova. Então, seu amiguinho vai receber, o seu filho vai receber um amiguinho em casa, a gente faz uma loucinha para eles, especial. É um carinho que a gente passa, tanto para os nossos filhos quanto para quem a gente está recebendo, e é uma forma também da gente ter cada dia uma louça diferente e não enjoar. Só não pode colocar na lava-louça. Se colocar na lava-louça, o calor da lava-louça, quando seca a louça, vai fazer com que saia o seu decalque. Mas se a sua intenção for trocar o decalque para cada pessoa que você for receber, aí sim dá para pôr na lava-louça, que fica até mais fácil de tirar, tá? Então aqui eu vou raspando, raspando, até conseguir tirar por completo o meu decalque para sair todinho. Então, ó, esse palitinho, ele serve para que a gente não rasgue o desenho, porque esse plastiquinho aqui, onde vem o decalque, ele é bem sensível. Ó, já tá saindo, olha só. Então eu continuo raspando. Então esse plastiquinho aqui que vem o decalque, ele é sensível. Se a gente tiver algum utensílio aqui que rasgue esse plastiquinho, a gente vai acabar com o nosso decalque. Então, ó, colocando, olha que legal. E vai saindo. Então aqui, depois que a gente raspou tudo, olha só, a gente retira esse adesivinho que fica por cima, e aí a gente ainda pode terminar de decorar. O que eu fiz aqui? Coloquei strass, igual eu coloquei no meu açucareiro, a gente vai colocar aqui. Tem uma maquininha que facilita a nossa vida, ó. Pego um strass, tem um strass aqui rosinha, venho com essa maquininha, pressiono e vou fazer essa colinha que tem aqui no meu strass aquecer. Então eu vou aquecendo, assim, coloco e deixo um pouquinho. E depois eu vou virar esse strass na louça só para dar um charme a mais. Aqueceu, ó, já grudou na minha maquininha. Eu sei que já está grudando, olha só. Aí a gente vem, posiciona onde a gente quer que ele fique e aquece por cima também.
Assim, fazendo dessa forma, é que o strass vai grudar na nossa louça. Olha só, que lindo! Então, para receber uma amiga, fica super charmoso, fazendo dessa forma. E a gente pode personalizar com o que quiser. Apesar do Peter não estar aqui hoje, como eu adoro os sabonetes dele, acho que tem tudo a ver com o colorido que eu gosto de trabalhar também. Olha o que a gente trouxe hoje. A gente trouxe os sabonetes do Peter também para decorar a nossa mesa, enquanto eu estou fazendo essa parte de artesanato para vocês. Olha que legal. Vou colocar uns branquinhos também, para mudar um pouquinho, ficar diferente. Olha que fácil. E essa aqui é a nossa bandeja da louça. Então eu fiz aqui para vocês a bandeja, já coloridinha. Então aqui eu já tenho a minha bandeja pronta. Olha que linda que ela fica. E nessa bandeja eu vou montar um cafezinho. Então o que que eu fiz? Fiz as xicrinhas. Então, ó, tem uma xicrinha. Essa tá com strass, essa aqui ainda vou colocar um strassinho. Nessa xícara, eu também coloquei o decalque no pires, olha como fica lindo. Então, um aqui pra gente colocar na outra xícara. Começou a colar, a gente já vem pra cá. Põe na xícara e cola. E já deixa todo o joguinho de café personalizado. Olha que legal. Oh, mais um pouquinho de cola. Do lado de cá, vamos aquecer um pouquinho. Eu gosto de trabalhar com esses utensílios porque são tudo movidos a pilha, é bem fácil. Aqueceu, cuidado para não queimar a mão, como cola quente, ele também esquenta bem. Coloco aqui e aqueço a parte de cima. Então já fica o nosso joguinho todo igual. Aqui a gente já tem então o nosso joguinho completo, olha que lindo. As xícaras, o açucareiro, fica um charme para você receber a sua amiga, a sua visita. A gente ainda vai dar mais uma dica trabalhando com esse joguinho para que vocês recebam da melhor forma possível. E não sai daí não que no próximo bloco tem muito mais dicas e preparações para você. Eu vou vir com umas preparações funcionais, falando um pouquinho sobre o valor nutricional dos alimentos, dando mais dicas de decoração, tenho certeza que você vai amar. Te espero já já. Voltamos, agora eu já tô de chefe de cozinha de novo, cabelo preso, roupa de chefe, porque agora a gente começa a parte da cozinha, a parte da comida, aquela parte que vocês estão mais acostumados a me ver. O que eu vou fazer hoje? Por enquanto, nessa primeira parte, nessa primeira preparação, eu trouxe um arroz que a gente vai fazer um pouquinho diferente, para que vocês comecem a conhecer um pouquinho dos ingredientes, do que cada um faz para o organismo, essa parte funcional dos alimentos. Então eu trouxe aqui, primeiro, manteiga, então eu vou colocar na minha frigideira um pouquinho de manteiga. Vamos colocar aqui no fogo para aquecer a minha manteiga. Enquanto a manteiga aquece, eu tenho aqui shimeji, que é um cogumelo que a gente vai enriquecer esse nosso arroz com o cogumelo. Enquanto aquece um pouquinho a manteiga, eu também vou falar do arroz. Hoje eu optei por trazer um arroz integral. Ele é menos processado, então a gente tem mais fibra, muito mais quantidade de fibra nesse arroz, fazendo com que o nosso arroz fique muito mais nutritivo, em consequência, o nosso prato também. Então aqui, ó, já estou ouvindo o barulhinho da manteiga, aqui na minha frigideira. Nessa manteiga eu vou acrescentar primeiro o cogumelo, que é o shimeji aqui. Aqui eu estou utilizando o shimeji branco, mas pode ser tanto branco quanto escuro. Quem não gostar de shimeji pode utilizar o champignon ou o shiitake ou o que vocês quiserem colocar, tá? Em casa. Uma mussarela, um queijo Minas que derrete um pouquinho menos e aqui a gente vai dando uma refogadinha nesse cogumelo. Esse arroz que eu fiz, eu temperei já com sal. Então no meu cogumelo eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa só. Em casa vocês podem utilizar a pimenta que vocês tiverem, ou se não gostar de pimenta também é opcional. E só um pouquinho de sal para o cogumelo, porque lembrando, o meu arroz já está salgado. Mexe um pouquinho.
Quando a gente utiliza cogumelo, a gente não precisa colocar água para o cozimento desse cogumelo. Por que não? Porque o ideal é a gente comer ele al dente mesmo, para sentir a fibra do cogumelo e para que a gente não perca todas as propriedades dele para a água, tá? Então por isso que é legal aqui, sem água, sem muita gordura. Se quiser colocar azeite no lugar da manteiga, pode, mas como eu vou colocar um arroz, vai ser como se a gente estivesse fazendo um risoto, tá? Então, ó, aqui o meu cogumelo já começa a ficar transparente, ó, a gente já consegue ver uma transparência neles. É porque ele já está cozinhando, já está amolecendo, tá? Com o calor do fogo. Ficou nesse ponto, aí eu coloco o arroz. Então aqui, arroz integral, que eu vou juntar com o meu cogumelo. Como o arroz integral ele demora um pouquinho mais para cozinhar, o ideal é que a gente já tenha esse arroz cozido, como eu fiz aqui, para que a gente possa finalizar o arroz com o cogumelo, que é como a gente chama, tá? Então a gente não vai preparar todo um arroz, a gente já vem com o arroz cozido e só finaliza com o cogumelo ou com o ingrediente que vocês quiserem colocar em casa. Olha como fica legal, vocês têm que ver o perfume, façam em casa que vocês não vão se arrepender. Misturei bem e o meu arroz já está pronto, olha que fácil. Finalizei o arroz, a gente vai ter um acompanhamento para esse arroz. O que eu trouxe para acompanhar? Vamos organizar um pouquinho aqui. Eu trouxe atum para acompanhar. Por que o atum? O atum ele é rico em ômega 3, ômega 6 e ômega 9. E uma curiosidade para quem está em casa é que o atum, em latinha, ele conserva mais as propriedades dele do que o que a gente compra no mercado in natura, que a gente vai preparar, vai expor ao calor do fogo ou um cozimento com água. Então aqui, fazendo dessa forma, a gente faz com que o nosso atum não perca nenhuma propriedade, a gente conserva mais as propriedades dele e ele também é um alimento que ajuda muito na nossa saúde. Vou começar colocando o atum no meu prato, olha só para vocês entenderem a montagem que a gente vai fazer aqui. Então, ó, vou colocar para cá. Essa porção que a gente vai montar é como se fosse para uma pessoa. Mas não vou finalizar ainda. Vou finalizar daqui a pouco. A gente tem o prato pronto para vocês verem como ficou. Dá uma olhadinha. É esse prato com esse colorido que vocês vão aprender a fazer já no próximo bloco. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de dicas. Dicas que vocês vão fazer para utilizar em casa, para otimizar o tempo de casa, da faxina, da limpeza, tirar odores. E eu tô com a Fê, linda, que é uma das minhas ajudantes, como eu falei para vocês. E hoje é ela que vai ajudar a gente um pouquinho, falando sobre essas dicas, esses truques. Fê, eu tô vendo que aí em cima da mesa tem carvão, é isso mesmo? Tem, Jana, carvão. E que carvão é esse? É o carvão que a gente utiliza normalmente para fazer churrasco? É carvão normal, de churrasqueira. E para que você vai utilizar ele? Então, por incrível que pareça, esse carvão ele consegue tirar todo aquele cheiro ruim que fica na geladeira. Cheiro de peixe, cheiro de cebola, cheiro de alho. Então quer dizer que o carvão faz tudo isso na nossa geladeira? Fê, começa essa dica que eu tô super curiosa para saber como é que a gente utiliza esse carvão e eu tô indo aí junto com você. Tá bom. Então, a gente pega um potinho, coloca uns 2 pedacinhos de carvão e coloca lá no fundinho da geladeira. Tem que ser assim, estampado, que aí vai tirar todo o cheiro ruim que fica na geladeira. Cheiro de peixe, cheiro de tudo. Cheiro de tudo. A gente costuma falar que não é muito legal trabalhar com chocolate na mesma geladeira que a gente tem em casa. Verdade. Por conta desse odor que passa de um alimento para o outro. Se eu colocar o carvão, isso não vai acontecer? Não, vai tirar todo o cheiro. Olha que legal, essa dica é importante, hein? O que mais que você trouxe? Tem mais do carvão? Tem. E o cheiro, ele some rapidinho. E em você quanto pode... tempo? Ah, coisa de um dia, assim. De um dia para o outro, a gente deixando o carvão já tira completamente todo o cheiro. E pode deixar lá, não tem problema. Olha que legal. O que mais que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe detergente e suco de limão. Ah, eu já ouvi falar que quando a gente mistura o detergente com o suco de limão, ele tira a gordura da louça quando a gente vai lavar. Isso, e além disso ele fica super fácil para aplicar na louça e também ajuda no bolso, que barateia. Além disso, além de fazer essa misturinha com o detergente e o limão, eu posso diluir esse detergente? Pode, você pode diluir ele na água também. Eu já ouvi dizer que a gente procura estudar muito para passar as informações corretas para vocês de casa. E eu já ouvi dizer que o detergente que a gente compra no mercado, Fê, ele é muito concentrado.
Verdade. E que a gente teria sim que diluir para poder utilizar na louça. É sério isso? É super sério. Fazendo isso a gente tem mais economia ainda, né? Mais economia e fora também que ajuda na nossa saúde. Com certeza. Então o limão, ele tem um poder abrasivo e vai fazer com que a sua louça desengordure muito mais rápido e aí a gente economiza tanto no detergente quanto na água que a gente vai utilizar para lavar a louça. O que mais que você trouxe? Trouxe também agora a água Isso é e o quê? Bicarbonato? Ah, Isso. bicarbonato é um coringa, né, na cozinha. Ele é ótimo para tirar tudo. Então é só misturar a água com o bicarbonato com a água. Mais ou menos 2 colheres de bicarbonato para uma xícara de água, Isso, você acha? mais ou menos isso. E aí a gente coloca como? Num paninho, num borrifador? Numa buchinha também. E esfrega os E utensílios. esfrega tudo. Com o bicarbonato, é muito legal esse que a Fê trouxe, porque ele dá para limpar também liquidificador, micro-ondas, tudo que a gente tem em casa. Os utensílios da cozinha a gente consegue limpar de forma mais fácil. Geladeira também, né? Geladeira também, tirou o cheiro com o carvão, pega o bicarbonato e E limpa tudo, tira todas as manchas. Então o bicarbonato não é só para deixar o bolo fofinho. Verdade. Né, Fê? Ele serve para muita coisa dentro da cozinha. E ainda tem mais uma. Tem mais uma. Suco de limão e água. Ah, essa eu já ouvi. É quando você coloca uma tigela de molho dentro do micro-ondas e não tampa. Espirrou tudo. Tudo. Aí isso ajuda a tirar, é verdade? Bastante. Então a gente pega a água com limão e aquece no micro-ondas? Isso. Aquece um pouquinho e depois é só limpar o que precisa ser limpinho. Ser limpinho. Então com um paninho, colocou lá dentro do micro-ondas, deixa uns 3 minutos, mais ou menos. Desligou, passa um paninho que vocês vão ver que tira qualquer mancha, até de molho de tomate, de tudo que vocês precisam tirar de dentro do micro-ondas. E agora não tem desculpa, né? Pra limpar a casa, pra Não tem economizar com desculpa. produtos de limpeza, a minha mãe costuma falar que lá em casa é um terror. Toda vez que vem alguém novo ajudar, o que gasta de produtos de limpeza é terrível. Fazendo Verdade. dessa forma não tem desculpa, né, Fê? Verdade. Dá pra gente diminuir bastante o custo utilizando o que a gente já tem em casa. Muitas vezes a gente tem o bicarbonato para fazer um bolo, a água tá ali disponível, o detergente. Então a gente consegue de várias formas fazer com que a nossa vida fique mais fácil, mais barata, principalmente mais barata, né? Hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com o custo, com o desenvolvimento sustentável. Fazendo dessa forma a gente está diminuindo a quantidade de detergentes mesmo, de produtos de limpeza, de química, que fazem mal para o nosso organismo, para o ambiente, para tudo. Principalmente para quem tem criança, né, Fê, em casa, porque esses produtos são naturais, então não tem perigo da criança colocar alguma coisa na boca, de passar mal. Então, por isso essas dicas são muito legais. Eu quero agradecer por você ter vindo, Eu que agradeço. por você ser essa pessoa que você é, que me ajuda sempre, que está sempre do meu lado, gente. Como eu disse para vocês, são eles que fazem toda a parte por trás das câmeras que vocês não veem. Então, muito obrigada mesmo por fazer parte da minha vida. Mas o programa ainda não acabou, não sai daí não, que no próximo bloco a gente tem muita coisa para vocês. Tem o Estevam ainda fazendo uma sobremesa, tem a montagem do nosso prato, tem bolo. Então, fica ligadinho que já já a gente volta. Para começar esse bloco, eu vou começar então montando o nosso prato daquele arroz que a gente fez um pouquinho antes. Então eu tenho no meu prato primeiro o atum, que como eu falei para vocês, é rico em ômega 3, ômega 6, ômega 9, um pouquinho de azeite só para dar um colorido no prato. Vocês já repararam que chefe adora um prato colorido? Então aqui ó, só para dar um colorido no prato. Uma dica muito legal aqui é, toda vez que vocês forem montar um prato, nunca passem do centro do prato, nunca ultrapassem esse centro. Por quê? Vocês estão vendo que aqui, ó, o limite do meu atum é essa linha que eu tenho de contorno do prato? Quando as pessoas vão servir o prato, normalmente o garçom segura assim. Se ele segura com o dedo nessa parte, eu nunca posso ter alimento aqui, porque a pessoa vai comer e pode contaminar. Então sempre a gente vai montar o prato nesse miolinho. Por isso que parece que é pouca comida, tá montado tudo no centro. Não é isso. É para que não contamine o alimento que tem aqui nessa borda. Peguei um cortador quadradinho, vou colocar o meu cortador aqui e vou montar o arroz que a gente fez nesse cortador.
Então, ó, venho com uma colher, opa, e vou colocando esse arroz aqui. Colocando e pressionando. Ó, coloco, pressiono, para ficar com o formato do meu cortador. Olha que legal. Então, com uma ideia simples, se você não tiver quadrado em casa, pode utilizar uma forminha que você utiliza para fazer mini bolo ou para fazer empada, que vai dar um efeito bem legal também. Forma de pudim, pequenininho. Então, a gente faz com o que tem em casa. Olha que legal. Montando, preenchendo todo o meu cortador. Se não quiser que fique muito alto, preencha até a metade. Se quiser mais alto, preencha até em cima. Olha só. Pressiono bastante para dar uma compactada nesse arroz e para ele não desmontar tudo quando a gente for soltar. E aí é que a gente retira, ó. Vou ajudar um pouquinho com a minha colher, pressionando um pouquinho ainda. E aí eu retiro. Olha que legal. Retirei, o que eu tenho aqui? Eu tenho salsinha. Vocês lembram daquela vez que eu mostrei como a gente fazia para dar vida de novo pro alface, pra salsinha, tudo que a gente tem na geladeira? É o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei a minha salsinha na água, para quando eu precisasse pegar, ela continuasse bem verdinha para montar o nosso prato. Senão a gente ia colocar uma salsinha aqui no prato e ela ia ficar desmaiando. Olha que lindo. Então, com uma ideia super prática, rápida, a gente já tem um prato bem montado. Não esqueçam sempre que vocês forem montar um prato de não colocar nenhum alimento nas bordas do prato. Além desse prato, eu trouxe para vocês também uma dica de uma mesa posta. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma disposição de mesa, que é como a gente chama, para mostrar para vocês para que serve cada um desses talheres. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar aqui. Então eu vou explicar um pouquinho para que vocês entendam por onde a gente começa, para onde a gente vai quando a gente tem um jantar desse tipo, dessa forma aqui. Primeiro, sempre o guardanapo, que vai estar sobre o prato normalmente ou perto dos talheres. E a gente vai pegar esse guardanapo e vai pôr no colo, sempre no colo, e mantém ele lá, esquece dele. Colocou o guardanapo no colo, a gente vai começar o nosso serviço. A gente sempre começa com as bebidas, então por isso que eu tenho as taças aqui. E essas taças vão ser sempre uma para água, que tem que se manter cheia. Então, por exemplo, eu tenho um jantar que eu tenho adulto, tenho criança, tenho todo mundo ali na mesa. A taça da água vai sempre estar cheia, porque a água vai limpando o nosso paladar conforme a gente vai comendo o restante dos alimentos. Tenho a taça da água, a outra taça ou vai ser vinho, para os adultos ou refrigerante para as crianças, mas sempre tem que ter as duas. E aí a gente começa a falar um pouquinho dos talheres. Como é que eu utilizo esse monte de talher que está aqui? Sempre a gente vai começar de fora para dentro. Vocês repararam que eu tenho dois pratinhos, um menor e um maior? Esse pratinho é para a gente comer o que a gente chama de couvert, que é aquele pãozinho que tem sempre em cima da mesa com azeite ou uma saladinha ou uma entrada que vocês peçam. Sempre vai ser nesse pratinho com os talheres menores. Olha só. Montei os talheres menores, a gente vai para o próximo prato. Então tudo que eu for montando, eu vou retirando para vocês entenderem. Então aqui, ó, o prato já é maior e esses talheres que eu tenho aqui, a gente vai escolher o que a gente vai comer. Por exemplo, se for uma carne ou um risoto, a gente vai comer com esses dois aqui, ó, que são os talheres normais. E se a gente for comer peixe, olha só o meu talher. Como é diferente. Eu tenho o garfo que tem os 3 buraquinhos aqui dos dentes, sendo um pouquinho maior, para segurar a espinha do peixe e a gente não correr nenhum risco de passar algum espinho na hora que a gente for comer. A faquinha, o peixe, como a gente sabe, ele é mole. Então eu não preciso cortar nada. Então essa faquinha é mais para fazer essa separação, para isso que serve esse talher. E depois a gente passa para a sobremesa. Aí vem um outro prato, volta para o prato pequenininho e aí a gente vai comer de cima para baixo. E aqui, se a gente tiver um bolo que a gente come com garfo, teria um garfinho menor. Se a gente come um pudim, que é um pouquinho mais mole, ou uma mousse, colheres. E se eu tenho mais de um tipo de sobremesa, por exemplo, tem jantares que a gente serve salada de fruta e sorvete. Numa hora eu utilizo uma colher, outra hora outra colher para comer a minha sobremesa. Então esse é mais ou menos um tipo de serviço para que vocês entendam como funciona a ordem de disposição dos talheres, do guardanapo. Depois o vídeo fica no YouTube para vocês darem uma olhadinha, recapitularem se vocês esquecerem um pouquinho como é que funciona, para vocês terem em casa como guia
e quando for receber uma visita, não fazer feio com a visita. Agora, eu tenho uns beijinhos para mandar. Vou mandar beijo para todo mundo que me pede, para as alunas, para todo mundo. Eu até fiz uma colinha, até anotei hoje, para não esquecer de ninguém. Então, primeiro quero mandar um beijo especial para a Jade, que é uma criança linda que assiste a gente aqui, ela, a mãe dela, todo mundo, a família toda, assistem Tudo Artesanal, estão sempre com a gente, já foram me conhecer. Então, Jade, um beijo bem grande para você. Depois, para os meus alunos todos, não fiquem chateados que vieram só a Fernanda e Estevam. Esse é uma homenagem para todos, para que todos se sintam abraçados, todos se sintam, enfim, em casa, dentro desse programa que está aqui feito para você que está em casa. Para o pessoal do Paraná, que eu tenho recebido muitos e-mails das pessoas do Paraná, que assistem também o programa, que acompanham a gente, beijo enorme. Eu também sou do Paraná, também sou daí, então tenho um carinho enorme por essas pessoas daí. Um beijo para Rita Paiva, que a gente teve com ela também no Brasil Patchwork Show, que foi uma feira linda, o stand dela estava incrível, ela recebeu a gente com um chá lindo, estava todo decorado, tinha a Alice, estava fantástico o stand dela. Um beijo também para Rita Mazotti, que é nossa parceiraça, que está sempre com a gente, nas feiras também a gente enche bastante o saco dela, mas é uma pessoa super fofa, que participa muito tanto do nosso programa quanto das feiras que a gente participa e pode conviver um pouquinho com ela. Agora, para continuar, eu tenho mais um convidado, como eu falei para vocês, que é o Estevam, que vai fazer uma preparação pra gente na cozinha. A Fê não foi pra cozinha, mas o Estevam vai pra cozinha e trazendo uma dica incrível pra gente agora. Vamos ver? Então o Estevam já tá na cozinha esperando para fazer o doce para colocar na nossa xicrinha de café, é isso? É isso aí mesmo, vamos aí. Esse é o Estevam então, que também é uma das pessoas que tá sempre comigo, me acompanha muito e hoje eu trouxe ele para fazer esse doce, fazer esse mimo. O que você vai fazer pra gente? Fazer um creme de maracujá, bem simples, rápido, dá para todo mundo fazer, não tem desculpa de não querer fazer nada de doce. Eu posso substituir o maracujá? Pode. Pelo que eu tiver em casa? Se tiver em casa. Pó para sorvete, o que eu quiser. Suco. Muito e bem. a geleia pode ser geleia caseira também. Olha que legal. Então como é que a gente mistura? Então vamos lá, gente. Vamos pegar o leite condensado. Leite condensado. Tá? Uma lata de leite condensado? Uma lata. Para meia de creme de leite que a gente já vai colocar já. Meia de creme de leite. Aqui você está usando de latinha ou de caixinha? Estou usando de caixinha. Mas pode ser... Hoje eu que vou ajudar o Estevam, olha só, ele faz, eu vou tirando pra ele. Hoje eu vou descontar. Vai descontar. Então aqui, meia caixinha de meia creme caixinha de de creme de leite. Muito bem. Muito doce. Legal. Assim também. E aí a gente vai usar 2 colheres desse pó de maracujá. De maracujá. E pode ser o que tiver também. Então em casa, se tiver de morango, se tiver de coco, ou quando vocês forem comprar, o sabor que vocês preferirem. Isso daí. Né? E aí agora é só mexer. Só misturar e tá pronto? Só misturar e tá pronto. Olha que super Não tem fácil. desculpa, hein? Não tem desculpa para não fazer em casa, né? E aí a gente vai mexendo. Se a gente deixa ele gelar um pouquinho, ele fica um pouquinho mais firme também? Fica mais firme. Dá para utilizar como recheio de bolo? Bolo, e se misturar um pouquinho de chantilly batido, ele fica legal. Ele vira também. uma mousse? Uma mousse legal. E aí eu posso usar para fazer pavê, Nossa, para fazer aí dá bolo, pra torta. usar a imaginação. Dá para viajar bastante Dá. em casa. Bom, então é isso daqui, ó. Olha como ele já engrossou. Consistência. Deixa eu pegar com uma colher para ver. Olha como ele já engrossou. Ele bem fica firme bacana. rápido, né? Bem rápido. Imagina esse creminho misturado com chantilly para fazer uma mousse. Nossa, muito Bem bom. bacana. Então vamos lá. E agora a gente vai utilizar então o que você montou pra gente fazer o nosso joguinho de chá. Eu não gosto de tomar café, particularmente. Você toma café? Não sou muito fã também não. Só pra acordar, né? De vez em quando é bom. O Estevam gosta de um energético, um café pra energético acordar, eu ele sou toma fã. bastante. Então eu também não gosto de café. A minha ideia quando eu fiz o artesanato foi utilizar a montagem Bacana. do café pra comer um doce. Porque pra finalizar um encontro com uma amiga ou com um amigo, não é legal a gente finalizar Não, tem que sempre ser com sempre um um doce? doce. O doce faz Finaliza, parte. ele fecha o evento. Isso aí. Né? Então a gente vai utilizar a xícara que eu fiz no começo para o Estevam montar a sobremesa dele. Então aqui como é que você vai colocar? Tem uma menorzinha se você Então quiser. tá, vamos colocar. Deixa eu tirar aqui para te ajudar, Vamos então para lá. ficar mais fácil. Olha como ele já tá grosso, fica muito legal. Já fica muito legal. Aí eu coloco o quê? Mais ou menos 3/4 da xícara? Por aí, ó. Pra ficar uma coisa... Com o creme. Isso. A gente monta aqui. É legal que ele vai endurecendo, aí também Isso. não tem problema de Não. colocar a geleia e afundar tudo, né? E aí agora a gente finaliza com uma geleia. Muito bem.
Maracujá é bom com tudo, né? Dá Sim. pra fazer uma ganache, colocar... Também. Quem não gosta só do sabor do maracujá, dá pra pôr uma ganache embaixo, Fica colocar bem o creme bacana. de maracujá em cima. Nossa, fica lindo. E a gente finaliza ela com... Olha que Maracujá. graça. Monta essa aqui, enquanto eu monto o nosso joguinho. Olha só que lindo que fica. Muito legal. Olha que charme. Ficou cor de rosa, Estevão, pra você, mas não tem Oxe, problema, né? faz mal. Eu, no começo do programa, tava falando de receber as amigas. Tudo bem que é o Estevão que tá montando, mas não dá nada. Faz parte. Faz parte, faz parte. Olha que lindo. A gente dá uma escondidinha nele. Dá uma escondidinha. Olha só que legal. É isso o aí, Estevão, gente. além de me ajudar, ele também faz vários cursos Sim. na cozinha. É um chefe de cozinha, gente, de primeira. Faz, assim, pratos maravilhosos. Isso aí. Né? Acompanha a gente em tudo. Tá comigo há 2 anos, Estevão. 2 anos. Já tá me acompanhando há 2 anos. É meu amigo, assim, de longa data. Um beijo também pra Adri e pra Manu, que é a esposa do Estevão, a filhinha do Estevão, que são fofíssimas, são uma graça. E também gostaria de te agradecer, como Eu que agradeço. agradeci a Fê, Imagina, eu que pela agradeço. companhia de sempre, por fazer parte, né, Obrigado. desse nosso trabalho, que é uma loucura, que é uma vida meio... É, o pessoal acha que é glamour, mas não Acha sabe que é como que é glamour, por trás. vê que quando a gente coloca a doma, É. acha que é tudo lindo, tudo, né? Mas não é bem assim, a gente trabalha muito, fica sem dormir, enfim. Então eu queria te agradecer por fazer parte dessa história, dessa Legal. vida louca, que É, a vida gente, louca. né, que a gente E eu também queria a usufrui. oportunidade de agradecer pelo conhecimento que você está dando. Muito pra obrigada, gente. muito obrigada. Beleza? Então, nesse clima de descontração, a gente termina esse bloco, mas ainda tem muito mais para vocês. Eu ainda vou trazer um bolo É legal. com uma decoração muito legal, utilizando um bico só. A gente vai fazer um acabamento e uma decoração que estão super em alta para você fazer em casa e arrasar. Não sai daí não. Isso aí. Voltamos para mais um bloco e agora eu deixei para o final um bolo lindo com uma decoração muito fácil de fazer, que vocês vão aprender rapidinho, todo mundo consegue fazer em casa e fazer um impacto visual muito legal para quem você for receber na sua casa. Então aqui eu tenho um pão de ló, que eu já passei no programa, então já tem a receita. Quem não tiver, é só pedir pra gente, que a gente tem a receita. Então, um pão de ló simples, que eu já fatiei também. Quando eu asso o meu bolo, o que eu faço? Eu não coloco, não unto a minha assadeira. O que eu faço? Coloco só o papel manteiga no fundo da assadeira. Por quê? Para quando eu for desenformar, o meu bolo ficar retinho, ó. Como tá aqui, aqui ele já tá cortadinho, mas ó, eu tenho um bolo bem retinho. E agora eu vou voltando para a assadeira para continuar retinho. Então o lado que tá com papel manteiga é o lado que vai aqui pro fundo. Olha só. Coloquei a minha massa. Para umedecer esse bolo, eu tenho aqui açúcar no fundo. Olha só, um pouquinho do açúcar aqui, que eu ainda não dissolvi tudo para mostrar para vocês. Açúcar com leite. Leite de caixinha, tá? Leite longa-vida, para não correr o risco de fermentar dentro do seu bolo. Leite com açúcar, eu vou ir umedecendo o meu bolo. Olha só, que legal. Como é um bolo que vai ficar na geladeira, a gente pode ter um bolo bem molhadinho. Principalmente aqui em São Paulo, a gente gosta muito de comer o bolo com bastante umidade. Para rechear o meu bolo, eu também já trouxe para vocês, hoje o meu foco principal aqui é a decoração, então eu já trouxe para vocês também brigadeiro. Hoje eu saborizei o meu brigadeiro, aquela base de brigadeiro que a gente já fez, com pó para sorvete sabor morango. E aí eu vou colocando o meu brigadeiro aqui e espalhando o nosso bolo. Olha só. Lembra da dica do Estevão, do mousse? Para esse brigadeiro também dá, se a gente quiser colocar um pouquinho de chantilly aqui junto com esse brigadeiro e transformar numa mousse para rechear esse bolo, fica muito legal também, tá? Então, ó, espalhando o meu recheio no bolo. A gente nunca faz camada muito grossa, nem de massa nem de recheio. Por que que não? Para a gente ter atrito entre a massa e o recheio, e aí quando a gente vai transportar, o bolo não dança. Eu tenho certeza que já aconteceu em casa com alguém de quando foi transportar o bolo, estava retinho. No caminho teve que dar uma freada brusca e ele sai um pouquinho do lugar. Quando a gente tem recheio fininho e massa fininha, isso não acontece, tá? Então facilita bastante. Outra camada de massa, pressiona um pouquinho para ficar bem retinho.
E assim a gente vai alternando massa, umidade, recheio, até finalizar o nosso bolo. Aqui eu estou montando com 3 camadas de recheio, então eu fatiei a minha massa em 4 e vou colocar 3 camadas de recheio. Muitas vezes, na faculdade principalmente, quando eu tenho muitos alunos trabalhando fatiando massa para colocar o recheio, todo mundo fala: ah, mas eu não consigo cortar em tantas camadas assim. No começo é meio difícil mesmo, mas depois, com a prática, conforme vocês forem fazendo, forem praticando em casa, a gente consegue sim fazer dessa forma e fazer com cada vez mais quantidade de camada, tá? Então, ó, espalha o recheio bonitinho. Aqui. Mais uma de massa e a gente vai colocar a última camada de recheio. Olha só. Umidade, não esqueçam sempre. A última camada, então, aqui, de recheio que a gente vai colocar. Umedeci agora o recheio. E a montagem do nosso bolo já está pronta. Então, eu gosto sempre de fazer na assadeira para ficar sempre retinho e a gente não ter nenhum tipo de problema do bolo cair ou de colocar umidade demais e essa umidade acabar atrapalhando na nossa montagem, tá? Então, aqui, ó, espalha a última camada de recheio. Deixem o brigadeiro firme, mas não muito firme, porque senão depois na hora de cortar o bolo a gente vai ter um pouquinho de problema. Eu gosto de colocar, uma dica para vocês também, quando eu vou fazer brigadeiro para recheio, eu gosto de colocar uma colher de sopa de farinha de trigo junto na hora de levar para o fogo. Porque daí a gente corta aquele puxa do brigadeiro e aí quando vai fatiar o bolo a gente consegue fatiar sem vir todo o recheio do bolo de uma vez. Então, ó, aqui a última camada de massa e de umidade. E agora a gente vai rechear, vai montar o nosso bolo. Já está recheadinho, agora a gente vai montar o nosso bolo. Então, tenho aqui o meu bolo recheado. Aqui eu tenho chantilly batido. Então, ó, já bati o chantilly, ele já está aqui prontinho. E a primeira coisa que eu vou fazer é tingir esse chantilly. Então, eu tenho aqui corante em gel, cor de rosa. E eu vou tingir o meu chantilly. Não coloquem muito corante, porque senão vai ficar muito forte a cor. E aí a gente vai mexendo aqui, ó. Como o chantilly ele é branquinho, ele pega a cor super rápido, super fácil. Olha só. Se quiser dar esse efeito mescladinho, também fica legal. Se quiser tingir completamente, é só misturar mais um pouquinho. Olha que lindo. Misturei, aí a gente vai desenformar o bolo. Se quiser deixar o bolo gelar um pouquinho, pelo menos umas 2 horas para ele firmar o recheio, pode, aí fica mais fácil também na hora da montagem. Aqui, venho com a espátula, vou passar a espátula só para soltar o bolo e o meu recheio. E aí a gente desenforma. Coloco no prato que a gente já vai fazer a montagem. Centraliza bem direitinho. E olha só, retira a forma. E o papel manteiga, olha como o bolo fica bem retinho. Por conta de ter montado na assadeira, tá? Aqui agora eu venho com o bico número 1M, que é um bico de pitanga aberto. Então, olha, é um bico bem abertinho que a gente vai utilizar para fazer o trabalho que eu vou fazer aqui agora para vocês. Coloco o meu chantilly na manga. Não coloquem muito de uma vez para não ir aquecendo o chantilly. E agora eu vou decorar. Esse trabalho que eu vou fazer para vocês verem se chama roseta. Como é que eu faço essa roseta? A gente começa com uma pitanga e gira em torno da pitanga. É muito legal fazer esse tipo de trabalho porque a gente não precisa fazer uma camada de chantilly antes no bolo para cobrir, para grudar gruminho, nada disso. Por que eu não preciso? Porque esse trabalho esconde tudo. Então, quando a gente não tem muita prática, também fica muito bonito. Olha só. E aqui a gente vai fazendo esse trabalho no bolo todo. Ao redor e em cima. Vou fazer um pouquinho em cima para vocês verem como é que ele vai ficar. Mais um pouquinho de chantilly na manga. Sempre repondo. Eu sempre costumo brincar com as minhas alunas dizendo, nunca trabalhem de saco cheio. Principalmente a manga, tá? Todo mundo tem o hábito de chamar a manga de saco.
Nunca trabalhem com a manga cheia, porque o chantilly vai derreter e o seu trabalho não vai ficar legal, tá? Então, sempre pouca quantidade para trabalhar. Olha só, aqui. Depois a gente volta fazendo a próxima camada, que já vai chegar na parte de cima do bolo. Bem, terminando a minha lateral. E agora a parte de cima. Continuo, ó, onde eu parei, eu começo a fazer outra camada de rosetinhas. Olha que lindo. Olha como vai ficando no detalhe. Super fácil. Dá para colocar as crianças também para ajudarem na cozinha. Eu adoro colocar as crianças junto na hora que a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Principalmente porque quando a gente está na cozinha, é uma hora do nosso dia ou da nossa vida que a gente está colocando carinho naquilo que a gente faz. E por que não trazer os nossos filhos para o nosso convívio? Às vezes a gente está em casa, trabalha muito, quase não fica em casa. Por que não, quando a gente tem um tempinho para ficar em casa, para ficar com eles, a gente não dedicar esse tempinho a ficar realmente com os nossos filhos, trazer eles para a cozinha, para brincar com a gente, para preparar o alimento, para que eles também criem esse amor pela cozinha e pelo alimento que eles vão consumir. Minha mãe costuma dizer que a hora da alimentação é uma hora sagrada e que o alimento é sagrado também. Então, por que não trazer as crianças para a cozinha, para que a gente possa interagir com todos e passar esse amor realmente da cozinha para todo mundo em casa. Olha só, que lindo que vai ficando. E agora, a parte de cima. Então, venho também com as minhas rosetinhas aqui em cima, fechando todo o bolo. Olha só. Repor a última vez para a gente finalizar. Quando bate a luz em cima da decoração do bolo, parece que ele tem várias cores, porque a sombra que fica dentro da pitanga vai dando um colorido diferente e isso também fica muito legal. Então, a última, reposição da nossa manga para finalizar o nosso bolo. Olha só, aqui, mais um pouquinho. E eu vou fazer as últimas. Rosetinhas. E o centro. Olha que lindo. Dá para fazer com degradê de cores. Se você não quiser trabalhar com uma cor só de chantilly, dá para ir brincando, colocando várias outras cores. Se for para menino, dá para fazer com azul, dá para fazer com chantilly, colocando um pouquinho de chocolate em pó no chantilly, para dar um efeito muito legal e parecer que o bolo é todo com uma cobertura de chocolate, com ganache. Enfim, dá para trabalhar bastante com esse bolo, variando muito, variando cores, variando sabores e fazendo no sabor que a sua família gosta e coma muito. Espero que vocês tenham gostado, mas eu ainda tenho um recadinho para vocês antes da gente finalizarem, enquanto vocês admiram esse bolo que ficou muito legal. Espero que vocês amem fazer, amem trabalhar com bico, que é bem legal. Olha como ficou lindo o bolo, como vocês vão arrasar em casa quando vocês fizerem esse bolo também na casa de vocês. E o nosso programa tá acabando, mas eu queria, antes de finalizar, agradecer a Fernanda e o Estevam que participaram comigo. Hoje eu me senti o próprio Peter, trazendo os convidados aqui no programa para brincar um pouquinho, para estar um pouquinho com a gente, para não ficar também só eu, para eles brincarem junto comigo, para interagir com vocês aí de casa. Espero que vocês tenham gostado das dicas, das preparações que a gente trouxe para vocês, principalmente que vocês façam em casa, para que vocês passem todo esse carinho para quem mora com vocês, ou mesmo para comercializar. Então, que vocês façam, que vocês utilizem bastante. Eu também tenho cursos, então se vocês quiserem saber um pouquinho dos cursos, me mandem e-mail, mandem e-mail para a produção, entrem no site do programa, que aí a gente consegue manter um contato. Confesso que às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Então, me mandem e-mail que a gente vai conversando. Tem os meus livros também, que vocês podem ver, tem em todas as livrarias do Brasil. São 4 livros que vocês vão adorar. Lá tem muito mais dicas para vocês, muito mais preparações, muito mais receitas. E dessa forma, com todo esse carinho, através desse vidrinho que é fininho, espero que a gente tenha passado essa hora agradável, esse tempo agradável.
e que vocês tenham gostado bastante. Um beijo enorme no coração de cada um e continuem sempre com a gente. Obrigada!